garganta começaram a criar raízes e cavar meu estômago. Fiquei tensa quando Cário olhou para Rosa. Seus olhos se encontraram, e mais uma vez, fiquei maravilhada com a maneira como eles se comunicavam silenciosamente. Cário pigarreou e pousou o garfo na mesa. Você foi convidada para uma festa? Assenti lentamente. Eu falei a você sobre Keira. Ela me convidou. Esta festa vai ser na casa de um menino. Perguntou ele. Talvez eu devesse ter guardado essa parte para mim. Ele é um amigo. Isso não era necessariamente verdade e também não era mentira. Na realidade, éramos conhecidos um amigo. A voz de Rosa soava normal que não era Ryder. Eu tenho amigos, responde secamente, pensando em Hector e Jaiden, e ela piscou. A Ainsley vai com a gente, o que era verdade. A Ainsley ia. Eu até tinha dito a Keira no almoço que havia convidado, e ela estava animada para conhecer minha amiga. Eu realmente gostaria de ir. Silêncio, os dois retomaram sua telepatia. Comecei a me contorcer na cadeira enquanto olhava para minha costeleta de porco parcialmente comida. Se Rosa e Cário me deixassem ir no sábado, eu pegaria a Ainsley primeiro e Ryder depois. Nós três iríamos à festa juntos, uma festa de verdade. Meu estômago se revirou ainda mais. Cário tomou um gole de água e então disse: os pais desse garoto vão estar lá? Eu não fazia ideia. Provavelmente não, mas não era isso que eu ia dizer. Eu acho que sim, mas olhares foram trocados. Talvez eu devesse ter soado mais convicta. Gostaríamos de conversar com os pais dele, disse Cário. Meus olhos se arregalaram. O quê? Isso seria uma vergonha, Mallory. Os pais de ninguém fazem isso, insisti, horrorizada diante da ideia de que eles criassem um pacto entre pais pelas minhas costas, exatamente como tinham feito com meus professores. Se vocês precisam falar com eles, então eu não deveria ir. Eu só queria. Acho que vai ser bom, interveio Rosa, recebendo um olhar afiado de Cário. Eu acho, insistiu ela, sustentando o olhar do marido, acho maravilhoso você ter sido convidada e querer ir. Também não acho que precisemos falar com ninguém. Quase caí da cadeira. Cário ergueu as sobrancelhas, ela olhou para mim, longa e duramente. Acho que você está pronta para isso. Pulei da cadeira e abracei. Acho que isso é bom, continuou ela, seu olhar sem hesitar nenhuma vez, mas ela sorriu, e eu poderia dizer que estava sendo sincera. Mas você tem um toque de recolher? Mallory. É às 11 horas. Esperamos que esteja em casa a essa hora, nem 5 minutos mais tarde. Apertando os lábios, assenti, provavelmente haverá coisas com as quais preciso que você lide com maturidade, disse ela. E Cário apertou os olhos com força. Seja responsável com Ryder. Eu corei enquanto pensava em todos os modos como poderia ser irresponsável com ele. Não beba. Não use drogas, acrescentou ela. Claro, responde imediatamente, e isso também era verdade. Eu não tinha nenhum plano de me envolver com substâncias ilícitas em minha primeira festa. Deus, eu já era uma idiota na maioria das vezes. Não precisava ser uma idiota bêbada ou chapada. Cário abriu os olhos, mas ainda parecia prestes a ter um troço. Nós vamos confiar em você, Mallory. Rosa sorriu, e eu quis sorrir também. A confiança é muito importante. Não nos decepcione, não vou, prometi, e então sorri, olhando para Cário. Ele parecia ter envy. Não me agradeça, respondeu ele. Isso é coisa da Rosa. SHH, respondeu, e não me agradeça, respondeu ele. Isso é coisa da Rosa. SHH, respondeu ela com um sorriso e em seguida piscou para mim. Meu sorriso se alargou, e eu mal podia esperar para contar a Ainsley e Ryder que poderia ir à festa, mas um pequeno nó de preocupação pesou em meu estômago. Parte de mim não esperava que eles concordassem, e agora que tinham deixado, ainda havia uma pequena parte de mim que desejava que eles mudassem de ideia. Eu estava sorrindo enquanto fechava minha mochila antes do almoço na sexta-feira. Ryder havia pegado um caminho diferente entre as aulas só para poder me encontrar no meu armário e me dar um beijo. Meus lábios ainda formigavam minutos depois de ele ter se afastado para a aula. Eu podia ainda ficar um pouco constrangida com demonstrações públicas de AF. Thomas, enquanto trocava os livros das aulas da manhã, percebi que as coisas que me estressavam no início do ano letivo, coisas como a ideia de me atrasar para a aula,
Não ter onde sentar no almoço ou com quem conversar. Não me preocupavam mais. Agora eu me preocupava com a prova de cálculo na semana que vem e o que eu iria usar na noite de sábado. Pus minha mochila, agora muito mais leve, sobre o ombro e me virei. Hesitei no meio de um passo quando vi Paige descendo o corredor com outra garota. O sorriso de Paige sumiu quando ela me viu. Droga! Comecei a andar, fingindo que ela não estava ali. Seus passos diminuíram quando se aproximou de mim. Então ela parou bem na minha frente, a tensão se derramou sobre meus ombros. Encontro você mais tarde, disse ela para a amiga enquanto me olhava. Apertando meus lábios, inspire, apertando meus lábios, inspirei fundo. Que esse dia ia chegar, eu já sabia. Mas quanto mais tempo se passava sem que Paige me dissesse alguma coisa, mas eu torcia para que nunca acontecesse. Ela cruzou os braços enquanto me olhava. Não estava com a mochila. Eu me perguntei se ela deveria estar em aula. Aposto que você está feliz agora, não está? Você volta para a vida dele e se torna o centro de seu universo como antes. A pobre ratinha precisava dele, e Ryder num segundo me dá um pé na bunda. Eu não era o centro do universo dele. Eu não era mais a pobre ratinha. É dar um pé nela fora difícil para ele. Ryder não tinha me dito como detestava magoá-la. No entanto, eu não disse nenhuma dessas coisas, porque havia um selo na minha garganta, travando todas as palavras. Paige riu baixinho e balançou a cabeça. Sabe, isso é inacreditável. Ele me deixou por isso. Ela riu de novo, tanto faz. Parte de mim quer arrebentar você bem aqui. Meu estômago se embrulhou. Eu poderia. O que iria acontecer? Eu seria suspensa. Grande coisa. Não seria a primeira vez. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Eu não sabia por quê, mas estava aliviada de ouvir aquilo. Ryder nunca mais falaria comigo se eu fizesse uma coisa dessas. Ele nunca, a voz dela falhou. Seus olhos brilharam, ele nunca me perdoaria. Ele pode ter me dado um pé na bunda, mas ainda me importo com ele. E não faria isso com ele, aquilo. Eram lágrimas em seus olhos, ai meu Deus, mas quer saber de uma coisa? Perguntou ela, você é boa demais para ele agora. O selo se desfez, e eu nem pensei nas lágrimas dela. Não sou boa demais para ele. A surpresa cruzou o rosto de Paige. Porque não sou melhor que ele, continuei, ele não está abaixo de mim nem de ninguém. Não. Você me entendeu mal, disse ela, baixando a voz. Você conhecia Ryder? Conhecia. E isso foi há um século para vocês dois. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber isso. Provavelmente quando estiver sentada em sua bela casa, em seu bairro perfeito. Ou talvez quando estiver na faculdade e ele estiver procurando um lugar para morar. Em algum momento você vai perceber que tudo o que vocês têm em comum é o passado, e quando isso acontecer, você vai partir o coração dele. Dei um passo à frente. Tinha sido isso que ela quis dizer na aula de oratória, quando falou que um dia eu o decepcionaria. Você está enganada, ela piscou. Eu nunca faria isso com ele, jurei. Eu jamais magoaria Ryder, sério? As sobrancelhas dela se ergueram. Você está fazendo um ótimo trabalho em não magoá-lo até agora. Eu não tinha a menor ideia do que ela queria dizer com isso. Ouvi o som distante do último sinal, indicando que o próximo tempo havia começado, mas nenhuma de nós fez menção de sair dali. Ele viveu anos sentindo-se culpado por sua causa, disparou ela, a raiva corando suas bochechas. Ele não tinha ideia do que havia acontecido com você, e se culpava por tudo aquilo. Agora você está de volta e ainda o convencendo de que ele precisa protegê-la de tudo. Você acha que é a única que teve uma vida difícil, eu não pensava em nada daquilo. Pense de novo, ratinha. Eu venho cuidando da minha irmãzinha desde que ela nasceu, porque meu pai é um bêbado inútil, e minha mãe trabalha em 2 empregos apenas para pôr comida na mesa. E o que você acha que acontece quando meu pai fica chateado? Continuou ela, as bochechas coradas de raiva. Eu me transformo em um saco de pancadas humano para que ele não vá atrás de Penny. Mas você me vê por aí reclamando disso? Esperando que alguém cuide de mim, meu Deus, mas você nunca poderia cuidar de si mesma. E isso com certeza não mudou. Deus, você não consegue nem ficar de pé na frente de uma turma e fazer um maldito discurso. Sua voz se tornou perigosamente calma quando ela deu aquele golpe bem direcionado. Porque você acha que ninguém na turma falou nada sobre isso?
Eles comeriam viva qualquer outra pessoa, mas não enquanto Ryder estiver presente. Ah, não, eles o veem com você e sabem que não devem mexer com você. Mas ele não pode estar lá para sempre. Então, chegará a hora em que você não vai conseguir lidar com nada, não vai poder se defender e ele não estará por perto. Você vai cair e ele vai ficar juntando os pedaços, se culpando. É assim que funciona. É assim que sempre funcionará entre vocês dois. Minha boca se abriu enquanto eu cambaleava para trás mesmo agora. Sua voz diminuiu para um sussurro. Você não pode se defender sozinha. Quer saber? Você está certa. Você não é boa demais para ele. Ele merece coisa melhor. Paige se afastou, deixando-me parada no meio do corredor vazio. Sozinha com a verdade de suas palavras, acordei cedo na manhã de sábado e juntei meu material de escultura. Fiz várias barras em algumas horas. Meu quarto tinha cheiro de sabonete. Depois do almoço, e no meu terceiro pacote de sabonete, as asas tomaram forma do lado direito, e em seguida, do lado esquerdo, unidas por um centro não mais largo que meu polegar. Eu não tinha dormido bem. Os pesadelos me acordaram muitas vezes durante a noite, e não tinha nada a ver com a festa de mais tarde. Meu nervosismo havia perdido a importância. As palavras de Paige me assombravam. Elas eram mesquinhas e rancorosas, mas também eram verdadeiras. Eu tinha chegado longe, mas ainda era a ratinha. Eu nem conseguia ficar de pé na sala e fazer um discurso. Fiquei ali e deixei Paige me arrastar pela lama. Eu não me defendi, não ontem, nem quando Cário desprezou a questão do serviço social, nem quando Rosa e Cário fizeram um acordo com o Senhor Santos, que jamais pensei que tivéssemos. Ela vinha de um lar ruim, ainda vivia em um, mas não era como eu. Ela lidava com isso. Eu tinha me escondido, eu tinha chegado muito longe, mas ainda me sentia fraca. Como vidro. Se eu caísse, iria me estilhaçar, e Ryder iria, ele iria juntar os pedaços e se culpar. Eu sabia disso. Paige estava certa. Era a mais pura verdade, mas eu não poderia deixar que fôssemos só isso. Quando precisei parar e me arrumar para a festa de Peter, uma borboleta tinha se formado. Eu nunca havia feito uma dessas. Ainda precisava de alguns detalhes. Pensei enquanto a colocava cuidadosamente em minha mesa, e então me virei para o meu armário. Ir a essa festa era algo enorme, mas minha empolgação estava abalada quando pus o vestido que eu escolhera na noite em que Rosa e Cário disseram que eu poderia ir. Era azul royal de mangas curtas. Eu havia combinado com meia calça preta e sapato baixo. Não era super elegante, mas eu achava bonito. Me olhei no espelho por vários segundos. Isso bastou para ouvir as palavras de Paige outra vez. Pensei na aula de oratória e porque nenhum dos outros alunos tinha dito nada sobre eu não fazer o discurso como todos. Assim que esse pensamento terminou, uma lembrança surgiu. Você pode sair agora, disse Ryder, agachado na frente da porta do armário. O quarto estava fracamente iluminado atrás dele, mas o menino não passava de uma sombra. Segurando o velvet junto ao peito, balancei a cabeça. As lágrimas haviam secado em minhas bochechas. Eu nunca ia sair. Está tudo bem, ratinha. Eu juro. Ryder ergueu os braços. Ele se foi. Somos só nós e acertar. Beck. Você pode sair. Baixei a boneca. Se o senhor Henry tinha ido embora, então estava tudo bem. Me dizem. Rolando, fiquei de joelhos e rastejei para a frente. No momento que cheguei à porta, Ryder pegou minha mão livre. Ele me puxou para me levantar. Ergui os olhos e vi seu rosto. Seu lábio estava cortado e ficando vermelho forte. Corte novo. Os punhos do senhor Henry. Eu tinha me escondido enquanto Ryder o distraía. Você está segura agora, disse Ryder. Estou aqui. Você está segura, ratinha. E sei que você pode não acreditar nisso, mas vou mantê-la segura para sempre. Ele engoliu em seco e mordeu o lábio. Isso é uma promessa, para sempre. Ele havia prometido que estaria ao meu lado para sempre. Mas eu acreditava que havia dois tipos de para sempre. O tipo bom é o tipo ruim. Eu havia aprendido cedo que o tipo bom de para sempre era bem uma mentira. Esse tipo de para sempre, literal e, metaforicamente, acabava em chamas, porque não importava com quanta força você tentasse segurar,
Esse tipo de para sempre escorria entre os dedos, o tipo ruim de para sempre permanecia, como uma sombra ou um fantasma, independentemente de qualquer coisa. Ele ficava sempre ao fundo, fechando os olhos, concentrei-me em respirar e afastar a lembrança da queimadura. Eu não podia pensar nisso agora. Lágrimas formaram um nó na minha garganta, mas eu sabia que não ia chorar. Eu não tinha chorado desde que saíra daquela casa, caramba, eu realmente não tinha chorado desde aquela noite. Perceber isso agora me fez sentir como se houvesse um ninho de cobras na minha barriga. Não era como se meus canais lacrimais tivessem algum defeito. Minha cabeça estava travada. Tudo estava travado. E eu tinha que destravar, a começar por aquela noite. Tirei um tempo para fazer isso a caminho da casa de Ainsley. Ela morava em Otterbein, em uma das casas históricas enfileiradas bem perto de Inner Harbor. Eu não tinha ideia de por que havia casas nessa área, mas sabia que custavam muito caro. Você pode sentar, na frente, falei, quando ela se encaminhou para a parte de trás. Ela parecia incrível, como sempre, usando jeans pretos apertados e uma blusa solta que deslizava em um ombro. Esse lugar está reservado para o senhor. Gostosura incorporada, respondeu ela, abaixando-se para entrar e, em seguida, inclinando-se para a frente a fim de segurar a parte de trás do meu banco. Além disso, eu meio que gosto de ser conduzida por aí, sentada no banco de trás. Você é minha motorista, bufei, em um Civic velho. Não importa, ela bateu no banco, eu tenho que admitir. Ainda estou surpreso que Cário e Rosa tenham deixado você ir, eu também admiti, antes de eu sair. Eles repassaram as regras básicas mais uma vez. Cário ainda não parecia estar 100% convencido, o trânsito estava horrível, então demorou um pouco para buscar Ryder, mas, quando ele sentou no banco do carona, lançou um sorriso para Ainsley e se inclinou, beijando minha bochecha. Ratinha, ele se afastou, seu olhar deslizando sobre mim, e mesmo sentada, tive a sensação de que ele estava vendo tudo. Você está bonita, corei. Você conhece alguém como você que eu possa roubar? Perguntou Ainsley e eu lutei contra um sorriso. Acho que as coisas não estavam boas para Tad. Ryder se virou no banco enquanto eu me afastava do meio-fio. Sim, conheço. O nome dele é Hector. Meus lábios se curvaram. Hector? O quê? Ele é um idiota, respondeu ela, encostando-se no banco de trás. Houve uma pausa. Ele vai à festa. Dessa vez não lutei contra o sorriso. Não, ele tem que trabalhar esta noite. Ryder se virou para a frente e estendeu o braço para mim, passando o dedo pela curva do meu braço. Você está realmente linda. Meu sorriso se alargou. Você também está ótimo. Em outras palavras, ela quer dizer que você está muito gostoso, acrescentou Ainsley do banco de trás. Era verdade. Era sempre verdade, mas aquela noite Ryder estava especialmente gostoso com o jeans escuro e uma surrada camisa de botões branca. Não sei o que havia na camisa que eu gostava tanto. Talvez fosse porque o material era tão fino que eu imaginava que, se ele me abraçasse, eu poderia sentir o calor de seu corpo. Ou talvez fosse o modo como ele havia arregaçado as mangas até os cotovelos, mostrando antebraços fortes e de pele morena, ou talvez fosse apenas ele. Provavelmente era apenas ele. A festa de Peter era na casa de seus avós, que tinham viajado para a Flórida em setembro. A casa ficava na direção oposta da dos Rivas, nos arredores da cidade, onde havia casas maiores com quintais. Keira tinha explicado que o irmão mais velho de Peter estaria lá como um responsável não oficial, mas ele tinha 21 anos, então não era um adulto. Uau! Murmurou Ainsley, quando a estrada estreita e arborizada se abria, mostrando a casa. Era na verdade uma fazenda, uma grande e velha casa de fazenda, e havia carros por toda parte, estacionados em linhas aleatórias. Meu estômago se embrulhou quando vi aquele mar de veículos e as pessoas andando ao redor da enorme casa branca e vermelha. Aquilo era um monte de gente. Provavelmente é inteligente estacionar aqui atrás, aconselhou Ryder, ao lado da estrada e um pouco afastada desse outro carro. Você sabe, no caso de alguém estar... Ai, meu Deus! Havia realmente um monte de gente ali. O suor pontilhou minha testa. O sangue latejava em meus ouvidos. Com calor, bati às cegas na porta até que apertei o botão. A janela rolou para baixo e o ar fresco entrou no carro.
Não foi só isso. Minha boca ficou seca. O ácido gástrico fervilhava em meu estômago. O cheiro de lenha estava me sufocando. Música martelava, e o zumbido de conversa e risos ecoava em meus ouvidos. Pulei quando a mão de alguém pousou em meu braço. Virei a cabeça para Ryder. Sua boca se moveu, e por um segundo eu não consegui entender o que ele dizia. Tudo o que eu ouvia era o barulho e as risadas estridentes. Eu lutava para me concentrar no que estava acontecendo no carro, Mallory. Chamou ele. Engoli em seco. O quê? Suas sobrancelhas abaixaram enquanto ele estudava meu rosto. Você ficou aérea, você está bem? Perguntou Ainsley, segurando as costas do meu assento. Está muito pálida, está mesmo. Ryder segurou meu rosto. Caramba, sua pele está úmida. Nossos olhos se encontraram. Isso é massacrante. A preocupação apertou os cantos de seus lábios quando ele se inclinou para mim. Não temos que fazer isso, não temos, concordou Ainsley do banco de trás. Ela estendeu o braço e apertou o meu. Na verdade, eu prefiro fazer outra coisa. É só uma festa idiota na fazenda, e aposto que eles nem têm cava. O olhar de Ryder sustentava o meu quando ele assentiu. Ainsley tem. O olhar de Ryder sustentava o meu quando ele assentiu. Ainsley tem razão. É só uma festa idiota, mas isso era importante, significava que eu estava tentando. O olhar de Ryder ir embora não era tentar. Eu não quero ser assim, sussurrei, enquanto desviava o olhar, e uma vez que disse isso, não quis retirar as palavras. Uma sensação estranha me tomou, quase como alívio. Isso não fazia sentido. Ou fazia? Não gosto de quem eu sou. Meu olhar voltou ao dele, e a preocupação ainda estava ali, enchendo seus olhos cor de amêndoas e apertando sua boca. As lágrimas se acumularam na minha garganta. Era humilhante, na verdade, admitir algo tão íntimo assim, mas agora, eu não era a única pessoa que sabia sobre isso. Não era meu segredo. Tudo bem. Você não vai se sentir assim para sempre. Ryder deslizou o polegar pelo meu queixo. Fechei os olhos, querendo acreditar nele. Precisando acreditar. Ele manteve a voz baixa quando falou. Nada é para sempre, ratinha. Nós não fomos à festa, acabamos indo ver um filme, eu nem dirigi até o cinema. Ryder dirigiu. E depois ele deixou Ainsley em casa, e depois que eu convenci de que estava bem, levei-o até em casa. Aquela noite tinha sido a primeira vez que fui ao cinema com um garoto, e eu nem estava de fato presente. Minha cabeça estava presa no fato de que aquela noite tinha sido um fracasso retumbante. Eu tinha certeza de que Cairo e Rosa estavam me esperando, mas tiveram consideração suficiente para não pular em cima de mim quando entrei em casa e subi a escada silenciosamente. Meu celular tocou cerca de 5 minutos depois de eu ter fechado a porta do quarto. Era a primeira vez que Ryder me ligava por bem. Motivos óbvios. Está aí, ratinha? Perguntou ele. Sim. Eu segurei o telefone junto ao ouvido. Houve uma pausa. Preciso lhe dizer uma coisa e quero que você ouça, ok? Meu estômago se revirou. Eu me sentei na beira da cama, as pernas cruzadas sob o corpo. Eu ainda não tinha trocado de roupa, apenas tirado o casaco, que cheirava levemente a pipoca. Eu me preparei, pelo menos tentei, para ouvir Ryder dizer que toda essa coisa de relacionamento era uma má ideia. Muitas coisas passaram pela minha cabeça antes de ele voltar a falar. Você disse algo esta noite que realmente me incomodou, começou ele. E eu vi uma porta se fechar do outro lado da linha. Você disse que não gosta de você. Eu me concentrei na borboleta inacabada na minha mesa e abri a boca. Sem palavras, detestei ouvir isso, ratinha. Não gosto de saber que você pensa assim, continuou ele, e fechei os olhos. A queimação estava de volta, crescendo em minha garganta. Há tantas coisas em você das quais deveria gostar. Você é inteligente. Sempre foi. Está planejando ir para a faculdade e talvez até fazer algo relacionado à área de medicina. Apertei os olhos então porque eu não achava que realmente queria fazer isso. E pensar nisso me fez sentir que estava à deriva. Você é gentil, prosseguiu ele, e eu cobri o rosto com uma mão. É uma pessoa doce que tem toda a vida pela frente. Isso para não falar que beija muito bem. Mas é péssima com aquela coisa de grafite. Isso é verdade, deixei escapar uma risada engasgada.
Mas podemos trabalhar nisso, acrescentou Ryder. É aquelas esculturas em sabão que eu vi? Eram incríveis, Mallory. Você tem talento? Só não fala muito, ratinha. Só isso. Você é tímida. Isso não é motivo para não gostar de quem você é, porque você é maravilhosa. É perfeita do seu próprio jeito. Não é isso explode. O quê? Respirei fundo e apenas saiu, não é apenas o fato de que eu não falo. Sou travada. Você não é travada, Mallory. Sou, sim, saí da cama e comecei a andar. Estou travada e não consigo superar isso. Minha voz falhou e então comecei a falar mais rápido, vomitando mais palavras em 1 minuto do que eu costumava fazer em 5 horas. Esta noite era uma primeira vez para mim. Devia ter sido divertida e importante, e eu nem gostei. Eu nem a experimentei. Eu não tentei. Não de verdade. Sou idiota a esse ponto, Mallory. É você, e eu sempre fomos assim. Preciso de ajuda. Você está bem ali. Eu desmorono. Você junta meus cacos. Nem tento mudar isso, o quê? De onde isso está vindo? Perguntou ele. É bobagem. Balancei a cabeça. É, você está tentando. Está na escola. Está fazendo amigos. Está falando com as pessoas, insistiu ele. Apenas teve uma recaída. Só isso. Fora mais que apenas uma recaída. Eu tenho medo de tudo, admiti, minha voz um sussurro de tudo. Meu maior medo é o para sempre. Que eu seja assim para sempre, ele xingou. Aquele maldito fez isso com você. O modo como a tratou, ele tratou você do mesmo modo, e você não ficou assim. Não sou perfeito, ratinha. Nenhum de nós é, mas, droga, detesto ouvir você dizendo essas coisas porque eu seu. Suspiro, soou ao telefone, parecendo exausto. Eu não sei como fazer isso melhorar, nem eu, talvez isso não fosse melhorar. Ryder tinha dito que nada é para sempre, mas algumas coisas, algumas cicatrizes, são profundas demais para desaparecer.